A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que é o pastor Jaime Josué da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, aqui em Chapecó. Nós estamos aqui com o irmão Adriano e a irmã Viviane. Eles vão estar relatando como eles voltaram para o Senhor Jesus. Estiveram um tempo na igreja e depois saíram, mas eles vão estar contando para os irmãos como que o Senhor trabalhou na vida deles, como que foi a vida deles fora da igreja, e eles vão estar relatando. E você vai estar acompanhando esse testemunho do irmão Adriano e da irmã Viviane aqui neste momento, para que você desfrute das bênçãos do Senhor e seja alcançado para a glória de Deus. Pai do Senhor, irmão Adriano, a paz do Senhor, irmão Viviane. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor. Então, irmãos, nós estamos aí com os irmãos, falando com os irmãos como que foi, irmãos, porque os irmãos tiveram um período na igreja e depois tiveram um período que saíram da igreja. Isso. Aí passou tempo e retornaram. Mas a gente conversando antes com os irmãos, como que foi assim o começo? Aceitaram a Cristo, os dois juntos? Como que foi o início assim, irmã Viviane? Pastor, foi assim, eu conheci Jesus através da minha sogra, a gente se conheceu e fomos para a igreja, aceitamos Jesus junto, na vinda do pastor Ademar, ali no Corpo de Bombeiro. Alguns irmãos mais antigos da igreja, eles vão lembrar. E dali para frente a gente ficou um determinado tempo na casa do Senhor, em comunhão, bem certinho. Deus mudou a nossa vida de uma forma maravilhosa, e só que chegou um momento que meu esposo ele enfraqueceu na fé. Ele viajava desde aquele tempo e ele enfraqueceu na fé e acabou se distanciando dos caminhos do Senhor. Aí nesse tempo eu ainda fiquei um determinado tempo na casa do Senhor sozinho. Tinha o meu filho, e só que o inimigo começou a lutar muito na minha cabeça. Começou a lutar muito que o que eu estava fazendo sozinha ali, e meu esposo aproveitando o mundo enquanto eu chorava e orava na igreja e nada mudava. Ô, irmã Viviane, então vocês aceitaram a Cristo, se batizaram os dois juntos? Isso mesmo, Adriano? Se batizaram os dois juntos, e daí passou um período de uns 2 para 3 anos, mais ou menos? Deu uns 2 anos assim, na presença de Deus e se enfraquecemos e erramos muitos depois nós saímos da igreja. O irmão Adriano, o irmão saiu primeiro da igreja, foi isso mesmo? O irmão saiu da casa de Deus primeiro. O que aconteceu, assim, irmão Adriano, para você se distanciar? Assim? Na verdade foi devagar, assim. Eu nem sei por que eu saí, na verdade. Eu trabalhava na Reunidos naquela época, viajava também, mas ficava mais por perto de casa. E daí eu nem, na verdade, quando eu vi já não estava mais na igreja. E como o inimigo mostra muitos pratos para a gente assim bons, que parecia bom. Parece bom, né? Parece agradável, parece bom. Parece bom, mas aí depois que a gente desfruta disso, cai na cabeça, consciência pesa, e você não tem mais força para voltar para a igreja. Ô irmão Adriano, uma das coisas que o irmão relatou, que não foi assim de uma hora para outra que saiu. Foi gradativamente, devagarzinho, foi se esfriando, as desculpas começam a vir. A gente começa igual a minha esposa sempre, eu ia com ela na igreja, mas não era da mesma coisa assim. E daí fomos deixando de ir, e não ia um dia, daí não ia no outro final de semana, e quando nós íamos, nós não estávamos mais indo na igreja, na verdade. Aí o irmão parou, e daí, irmão Viviane, você lembra do tempo que tu continuou indo na igreja ainda e ele já estava afastado? Sim, eu lembro sim. E não lembro exatamente quanto tempo, mas eu continuei. Tive apoio de bastante irmã e irmãos, mas o inimigo começou a lutar, né? Começou a lutar porque eu mesma entrava em pensamento, não conseguia mais dormir, porque eu estava sozinha num caminho que eu queria estar com ele, né? Que ele estivesse comigo do meu lado. Estivesse junto, claro. Sim, e eu acabei saindo da igreja também. E como ele disse, o inimigo ele oferece tudo. O que você nem imagina, o inimigo ele vem e te oferece algumas coisas assim que tu nem imagina, mas é bom aos olhos de quem está fraco na fé. A gente fica cego espiritual e a gente aceita o que vem na frente. Pois é, irmã Viviane e irmão Adriano, os irmãos tiveram um período de, como o irmão saiu primeiro, aí passou um tempo,
A irmã tentou perseverar, não conseguiu, acabou afastando também, como que o desejo que o esposo estivesse junto. E o inimigo foi trabalhando nessa área, foi trabalhando para que a irmã também se esfriasse. E a irmã acabou saindo também da casa de Deus. E daí, irmãos, agora daí os dois estão fora da casa do Senhor. E como que foi? Os irmãos chegaram a frequentar lugares, vamos dizer, baladas, chegaram a ir para o vício, ao droga, ao bebida alcoólica, alguma coisa assim, tanto com a irmã, com o irmão Adriano? Irmão, graças a Deus, isso nunca foi assim o meu fraco. Eu nunca fui viciado em nada, cerveja, nada. Nunca tive vício assim, cigarros e coisas. Mas o que segurou mais nós assim era a televisão, a tal de televisão. Prendia. Prendia. O irmão Viviane, e daí nesse período a irmã também junto com o irmão Adriano não tinha força e a irmã não tinha era o mesmo caso do irmão. Quando eu saí, eu não quis saber mais de ir na igreja. Me achei, assim, a última pessoa digna de estar dentro de uma igreja. Eu me sentia com vergonha, tinha medo do que as pessoas iam achar de eu ir começar a visitar a igreja. Isso me prendia bastante. Isso é uma coisa interessante. A irmã citou um ponto aqui importante, e para quem também vai estar nos ouvindo, isso aqui é muito interessante. A pessoa se afasta, ela sai da igreja. Isso eu já ouvi mais de uma pessoa, viu, irmã Viviane e irmão Adriano? Ela se afasta, ela sai da igreja. Uma das primeiras coisas que entra na mente da pessoa, no coração, é a vergonha. Exato. Como que eu vou estar lá de novo junto com os irmãos, sendo que as minhas vestes já não são as vestes que eu estava usando lá na igreja? O que a igreja faz, eu já não estou mais fazendo. Os irmãos vão ficar me olhando de uma maneira diferente. E não é que os irmãos vão estar olhando de uma maneira, é uma arma que o inimigo usa para que a pessoa não volte, coloca a vergonha. E acontecia isso muito, irmão. Aconteceu, meu Deus do céu, por isso que hoje eu vigio muito em julgar quem está voltando. Eu me alegro muito porque eu já senti o que essas pessoas que estão afastadas sentem. Mas é isso, eu garanto que é só o inimigo que luta, porque lutou muito comigo. Eu me senti muito fracassada com o medo do julgamento, né, de quem estava ali dentro da igreja. Pois é, o irmão Adriano, eu agora estou lembrando uma coisa que o irmão até sempre fala. Aí os irmãos estavam fora da igreja, eu creio que começaram a ir voltar devagarzinho. Foram voltando devagarzinho. Tem um dos hinos que o irmão até conta, eu acho até interessante, que é o hino de Osés de Paula, A Melhor Coisa. É esse mesmo? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha... Aleluia, é isso, esse hino que sempre o irmão, o presbítero Mauri cantava. Presbítero Mauri. A minha esposa já estava na igreja, né? Ela já estava indo na igreja? Sim, ela já estava, ela estava tomando ceia, já tudo certo. E eu, para ajudar ela, sempre levava, mas não estava na igreja, mas sempre estava junto com ela na igreja. Que onde a gente vinha assim, é longe também, e daí a gente sempre estava junto. E o irmão Mauri, o presidente Mauri, cantava assim, uma melhor coisa que eu já fiz. E eu conseguia cantar um pedaço quando chegava nesse ponto, vinha alguma coisa na minha cabeça, mas que melhor coisa, você nem está aí. Como se assim, ó, você vai cantar o hino A Melhor Coisa que eu já fiz em toda a minha vida, foi aceitar Jesus, e você vinha na tua mente, como se assim, na tua consciência, como se assim, como que eu vou cantar, sendo que eu estou fora da igreja? Era isso, mano? Era isso que vinha na minha cabeça. Era isso que vinha na cabeça. Mas tipo, pastor, antes disso até, antes de nós começar a ir na igreja, que nós comecemos a ir na igreja de novo, eu e minha esposa chegamos a ir no juiz para se separar. Para se separar. É. Eu não conhecia esse detalhe dos irmãos. Eu e a minha esposa fomos lá na frente do juiz e foi muito difícil para mim naquela época. Eu também olhava para minha esposa, eu não sentia mais nada por ela. Mas daí nós fomos no juiz e ela ficou com a guarda, ganhou a guarda na primeira audiência, tipo, não foi separação, foi tipo separação dos bens só, não tinha nada, mas o que a gente tinha, a gente estava separando. E daí ela ganhou a guarda até do Thiago, que não tem uma mãe perder a guarda pro pai, né, na verdade. É. Aí aquilo me
quebrou, e daí daquilo eu comecei a ir na igreja. Tipo, comecei a frequentar de novo. Cheguei a ir numa igreja e daí até a... Mas, irmão Adriano, mas vocês estavam vivendo juntos? Nós estávamos na mesma casa. Eu viajava já, estava pela empresa de elétrica já. Sim. Eu viajava, ficava 30 dias fora. Quando eu vinha, nós ficávamos na mesma casa, assim, juntos, só não dormia junto. Não. Aí, depois que aquela aconteceu, de eu perder na guarda o Thiago, aí eu comecei a frequentar de novo a igreja e Deus falou comigo que tinha um irmão ali que tinha feito um voto. Se desse certo esse voto, ele ia dar hoje a oferta. E era eu. Era tinha tu. feito um voto para mim reconstituir minha família de novo. E Deus fez isso, deu certo, nós voltemos. Voltaram a Pela viver glória junto? de Deus, voltemos. E nesse tempo a irmã Viviane estava indo para a igreja. Já tinha reconciliado, irmã? Não. Ainda não? Pastor, mas até antes de eu voltar a visitar a igreja, né? Sim. Foi muito difícil. O inimigo, ele lutou muito mesmo, aonde eu vi a minha família sendo destruída. Eu, minha esposa e meu filho. Meu filho era pequeno na época e eu vi que se eu não tomasse uma posição, se eu não desse um passo, o inimigo ele ia destruir de verdade e eu ia me sentir culpada pelo meu filho não ter os pais perto, junto. Pois é, irmã Viviane, que coisa. E como que foi, irmã, a tua, numa rápida palavra assim, como que foi a tua volta para o Senhor Jesus? Como que a irmã retornou para a casa de Deus? E já na sequência o irmão Adriano também retornou. Como que foi? Então, pastor, meu sonho era ter outro filho. E eu engravidei, né? Já tinha se reconciliado. E Deus me concedeu a bênção que eu orava, mesmo não tanto na igreja, eu tinha essa fé em Deus ainda. E Deus me deu, mas Ele me tirou também, porque Ele me avisou que Ele ia dar. Mas o meu propósito eu tinha que manter com Ele e eu não mantive. Não. E eu paguei o preço. Quando aconteceu isso, eu vi que era hora de voltar, porque senão eu ia destruir os meus sonhos se eu não voltasse a cumprir os meus propósitos que eu tinha feito com Deus. Tinha feito um propósito com Deus e não estava cumprindo. Não cumpri por fraqueza mesmo Por na fraqueza. fé, né? Eu ainda estava muito fraca. Tive bastante apoio da irmã Marlene e do irmão Senildo, que me ajudaram muito na época que a gente começou de novo na fé, porque é um começo, é um novo começo. É um novo começo. Isso. Ô, irmã, e daí nisso daí o irmão Adriano, aí você começou a ir para a igreja? Eu, como a igreja onde a minha esposa tinha reconciliado era aqui, perto da subestação de Chapecó, aí eu vinha na igreja também, mas só não estava participando. Não estava participando, mas estava indo. Estava indo, nós ia para levar ela e minha mãe, que a mãe também estava naquela igreja, e aí eu ia junto com elas. Eu tinha um carro, eu levava elas, sempre estava indo na igreja. Ia mais do que os irmãos que eram da igreja lá. Aleluia. Ia mais que os irmãos. Ia mais, porque nós Ele me dava mais força. Eu estando na igreja já, né, em comunhão, voltei tudo certinho, Deus me deu força, me deu graça. Ele me dava mais força do que, no caso, eu tinha que dar para ele. Ele não estando na igreja, ele me dava mais força ainda. Ô, irmã Viviane, então recapitulando, a irmã tinha voltado para o Senhor Jesus e nessa feita o irmão Adriano começou a vir também. Ele começou bem, porque como a igreja era longe, eu e a minha sogra veio antes de mim, né, ela estava ali, e ele tinha que nos trazer na igreja. E era uma benção, ele começou a vir e Deus começou a falar com ele, começou a dar ânimo, dar força e nos fortalecer ainda mais na presença do Senhor. E assim vocês reconciliaram e voltaram para Cristo. Aleluia. Eu demorou ainda, daí aquela igreja que nós ia, que a minha mãe ia, fechou. Aí foi passada de novo para Encostar de Jesus Cristo. E nós continuamos vindo aqui, como tinha lá no bairro, tinha aqui também no Cristo Rei, nós vinha aqui todos os domingos. E um dia até uma irmã saudosa, a irmã, aleluia, irmã Nadir, glória a Deus. Oh, que Deus eu tenho uma maravilha de uma pessoa. Um dia ela chegou em mim e falou: Adriano, Deus está te dando mais oportunidade para você voltar com Deus. A última. Ela, no meio da igreja, ela falou.
daí eu não estava viajando naquela época, eu estava até trabalhando com o irmão Silvio. Daí era o meu trabalho de novo, que tinha que viajar. E era para mim ir. E daí, naquele dia, foi cancelado para outro dia. Daí deu tempo de ir no culto lá no Jardim do Lago. E eu senti no coração que era o dia. Era o dia de reconciliar. Era o dia. Daí até os irmãos lá não eram muito acostumados a pedir pra gente, se tinha alguém para reconciliar. Eu até chamei o presbítero Mauri, conversei com ele, daí ele me chamou lá no final do culto e eu reconciliei com Deus. E aquilo que a irmã Nadir falou comigo era pura verdade, porque ela falou que era a última oportunidade, porque quando eu fui viajar lá me deu um negócio que nunca tinha me dado, que eu mesmo estando doente, eu como igual se não tivesse doente. E lá, uma febre, e eu não conseguia nem comer, e aquilo lá, não conseguia dormir, eu não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar de pé nem deitado, que estava me doendo tudo, não sei o que era até hoje. E aquilo lá era um livramento. Se eu não estivesse na igreja, eu acho que era meu fim, porque daí até minha esposa, eu falei que minha esposa estava mal, minha esposa foi lá na igreja, os irmãos oraram por mim, e a irmã no final do culto falou que quando tu falar com teu esposo, depois tu ligar para ele, disse que o milagre chegou, aleluias, e ela falou aquilo, e aquela noite já eu melhorei, no outro dia já estava bom, foi Deus que colocou a mão mesmo em mim. Ô, irmão Adriano, e aí assim vocês voltaram para a casa de Deus, voltaram para o Senhor Jesus e agora estão aí servindo a Deus. E qual que é a palavra que os irmãos têm? Uma rápida palavra. Qual que é a palavra, irmã Viane, que a irmã tem para alguém que vai estar escutando depois? Eu digo hoje, para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor e que se sentem com vergonha, com medo do julgamento na igreja, não deixe o inimigo lutar na tua vida assim. Não deixe, porque é só o inimigo quem está lutando. Porque ele sabe o propósito que Deus tem na vida de cada um. Aquele que Deus chamou, o inimigo ele vai lutar para destruir, para desanimar. Mas não dê ouvido. Acredite no propósito que Deus tem na tua vida e volte para Jesus o quanto antes. Não volte pela dor, volte pelo amor que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Volte enquanto é tempo. É isso aí, queridos. Irmão Adriano, uma breve palavra para quem vai estar nos ouvindo lá, falando que essa pessoa tome a decisão e volte para Cristo. Irmãos, Jesus ama vocês. Jesus ama muito. Ele amou ele me tirou lá da morte. Lá era para mim morrer. Jesus me salvou e Ele quer salvar você também. Então eu digo para vocês, voltem, que Deus te quer que você também salve várias almas para Ele. Aleluias. Deus abençoe. Aleluias. Queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficar com esse lindo cântico, a melhor coisa que eu já fiz. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus sinceramente.